Oi, pessoal. Sou a professora Isabel Cristina, professora de artes, de história, e vamos comentar hoje a respeito do 5º caderno de atividades. Pluralidade, um tema bem legal, está muito envolvido com a arte, envolvido com a história, com as nossas tradições. Então a gente vai curtir bastante, aprender juntos nessa nova modalidade de ensino remoto. Um abraço. Nosso 5º caderno de atividades, ele aborda o tema pluralidade. E esse vídeo, ele vai abordar tanto na área de história, quanto na área de arte, para o 9º ano. Algumas questões, vocês vão observar aí, que são as mesmas questões do 8º ano. Então, a minha fala vai ser a mesma, vocês não estranhem isso, tá? Às vezes eu vou mencionar um número de questão que não corresponde a que vocês, do caderno de vocês, tá certo? Então, sempre atentos aí com nossas habilidades da BNCC, tá certo? As questões que nós vamos abordar em artes e história para o 9º ano são as questões 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14 e 27, tá? Lembrando que algumas vezes eu vou comentar um número trocado aí de questão, mas é porque é o mesmo vídeo que foi feito com o 8º ano, que são o mesmo tema, as mesmas questões, eu só fiz colocar aqui, tá certo? Mas vamos lá então. Vamos para a questão 4, né? Questão 4 começa com um microtexto, né? As danças nas tribos indígenas brasileiras geralmente são realizadas por pessoas com o corpo pintado. A pintura corporal é um meio de expressão para os índios. Os desenhos, em sua maioria, são geométricos e carregados de significados. Então, quer dizer que não é um desenho de qualquer forma, não. Eles têm significados. Eles indicam a função que a pessoa tem na tribo, e para cada evento existe uma pintura diferente. Para a luta, para a caça, para o casamento, para a morte. Então, assim, a questão pede para que vocês desenhem, não é no corpo de vocês não, tá? É nesse corpo que está desenhado aí na apostila de vocês, tá? No caderno de atividade. Então, vocês podem desenhar lá no texto. Eles dão alguns exemplos, né, e falam os significados daqueles desenhos para os indígenas. Mas vocês podem desenhar o que vocês quiserem. Eu coloquei também uma figura aí, né, esses desenhos coloridos para vocês terem uma ideia. Muita gente faz tatuagem com temas tribais nos braços, assim, circulares, assim. Então, tem os seus significados. Pesquise os significados, se você quiser. Faça o seu desenho aí, né? Use as formas geométricas, né? Crie os seus próprios significados, tá certo? Vamos curtir, aproveitar uma atividade bem fácil, bem simples de fazer. Use a régua, usem as cores, né? Vocês podem, antigamente o índio ele extraía as cores da natureza. O urucum, ele tirava o vermelho do urucum, é uma sementezinha assim, que tira um pozinho. E tantas outras cores eram retiradas da natureza, né? Se quiser entrar mais dentro desse tema, pesquisar, é muito legal, tá? Se você tiver condições de fazer isso. Mas se não, faça o seu desenho simples aí, colorido, tá certo? E é isso aí, gente. A gente aproveita para aprender um pouco da cultura indígena, né, e colocar ela dentro do nosso dia a dia aí, mesmo de uma forma bem divertida. Vamos para a próxima questão? Questão 2 diz assim: é correto afirmar que o Brasil é um país que tem diversidade cultural? Explique. Gente, o Brasil ele tem uma dimensão continental. Aí vocês veem aí até no mapinha que eu coloquei um desenho, né?
mostrando o indígena, o negro, lá o nordestino, lá uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do sul do Brasil. Então, assim, cada local tem as suas características, cada local tem a sua cultura. O Brasil, com essa dimensão continental, é gigantesco e tem os costumes diversificados. Claro, tem costumes que são comuns a todos, não é? O arroz e feijão, eu acredito que arroz e feijão é um costume aí, na culinária que abrange todo o Brasil, né? Mas a gente sabe que tem as suas diferenças em cada região. Então, assim, o Brasil, a gente pode dizer que ele tem uma diversidade cultural enorme, muito grande, né? E às vezes a gente vê os extremos do norte, nordeste para o sul do Brasil, até a forma de falar, né? Tem hora que a gente fala assim, meu Deus, que português é esse, né? O vocabulário parece que fica tão diversificado, então a gente já vê aí mais uma... Tem até as piadinhas, né? Que o mineiro tem o seu próprio dicionário, né? Então, assim, o goiano tem o seu dicionário, mas, então, isso tudo é a diversidade cultural do nosso país, tá certo? Então, a gente vai conhecer agora, no decorrer das questões, um pouquinho mais dessa diversidade, tá? Vamos lá para a nossa questão 3. A questão 3, ela fala sobre o folclore, sobre a cavalhada. Vamos ler o que se pede? No mês de agosto, comemora-se o Dia do Folclore, dia 22 de agosto. Uma das festas mais tradicionais do estado do Goiás é a cavalhada, que ocorre na cidade de Pirenópolis. A cavalhada tem suas origens no período medieval e remonta às disputas entre cristãos e mouros pela ocupação da Península Ibérica. Pessoal, a cavalhada, quem já visitou Pirenópolis, logo que você entra na cidade, você já tem a noção da importância que tem essa tradição para a população de Pirenópolis, né? Eles têm estátuas de cavalos e cavaleiros bem na entrada da cidade, assim, gigantesco mesmo, monumento. Então, assim, tudo em volta, nesse período, em agosto, eles fazem festas gigantescas, e a cavalhada é uma disputa. O cavaleiro fica em seu cavalo, o cavalo tem as vestimentas próprias, o cavaleiro com as suas armaduras, com seus enfeites. Ali eles disputam com lanças, e as lanças têm que tocar o adversário até derrubá-lo, e quem derruba, quem toca mais vezes tem maior pontuação. Mas é verdade isso aí, quando acontecia essas cavalhadas no período medieval, a intenção era de expandir o cristianismo, de retirar o poder do mouro, né, e fazer com que eles se convertessem ao cristianismo, tá certo? Porque os mouros, a gente sabe que é da religião muçulmana. Então, eles queriam, de toda forma, expandir o cristianismo, tá? E em Pirenópolis eles trouxeram essa tradição europeia, né? E eles vivem intensamente, é muito bonito de se ver. Quem tiver a oportunidade de visitar Pirenópolis e conhecer um pouquinho da história das cavalhadas, a importância que tem para a cidade, é muito legal, vale a pena. E a questão aqui 3 pede, né, além da cavalhada, que outra manifestação cultural do estado de Goiás é apresentada no texto e quais suas características. No texto ele fala também da catira. A catira, ela tem em várias partes do Brasil, mas tem um ponto muito forte no estado de Goiás. É uma cantoria, uma dança com sapateados e palmas ao toque da viola, tá? Muito bonito de se ver. Eles têm as coreografias,
né? E os homens e mulheres são vestidos com roupas típicas de caipira, chapéu, botas, calça jeans, blusas xadrez, mais ou menos assim, tá? Muito bonito, muito bonito. Eles fazem essas apresentações em praças públicas e várias cidades do Goiás, em várias cidades do Brasil. No Rio Grande do Sul também eles têm a catira lá um pouquinho diferente, com bombacha, né? As mulheres com roupas rodadas, cheias de babados e rendas, né? Que são as prendas. Então, assim, a gente vê que é mais uma atividade folclórica, né? E cultural do estado de Goiás e comum em alguns outros estados. E abaixo aí vocês têm uma figura, né, de 3 reis magos com suas coroas, e vocês podem olhar que eles são de raças diferentes, eles representam os reis que visitaram Jesus após o seu nascimento, que seguiram a estrela de Belém, né? Eles carregam um estandarte que é com uma espécie de bandeira com a imagem de Jesus. É comemorado no dia 6 de janeiro, Epifania do Senhor, né? O dia da Epifania do Senhor, quando Jesus foi declarado Deus, Rei, né? Rei e Deus. Então, assim, a Folia de Reis é uma festa, né? Que se comemorada nessa data aí de 6 de janeiro, representando esses reis que visitam Jesus. E gente, é muito bonito de se ver. Tem muitas cantorias, pessoas vestidas características da época, visitando de casa em casa com as cantorias. Em cada casa tem muita comilança. Eu tenho um amigo que ele espera ansioso a Folia de Reis para que ele possa comer muito, porque ele gosta muito de comer. Então ele fala, nossa, eu como demais, porque eu vou de casa em casa ali, as comidas típicas, deliciosas, muita música, muita alegria, barraquinhas. E assim, o estado de Goiás tem muito disso, sabe, da Folia de Reis, várias, mais nos interiores. Se vocês tiverem oportunidades de, nessa época do ano, que é início de janeiro, vocês visitarem alguma cidade do interior que aconteça a Folia de Reis, vale a pena. A gente precisa sempre estar resgatando a nossa cultura e vivê-la, né, intensamente. Isso é muito bonito. Aí o estado de Goiás tem lá suas manifestações culturais que vale a pena, tá? Oi, gente, olha aí, agora nós vamos para a questão 8. A questão 8, vou ler o enunciado, tá certo? E a gente vai comentar um pouquinho. A ideia de miscigenação, ou seja, o encontro entre europeus, africano, indígena na formação da sociedade brasileira, pode esconder questões como preconceito e racismo. De acordo com o texto, explique a importância de se recuperar as origens das influências dos diferentes povos. Então, o texto aí, o microtexto começa a falar a respeito da miscigenação, que é a mistura, né, que nós brasileiros temos em nossa história, né, que é a mistura africana, a mistura europeia, a mistura indígena, né. Então, assim, dificilmente você pode dizer que um brasileiro é só uma coisa ou só outra coisa. Tem nos nossos antepassados, a gente vai olhar, eu mesma, a minha avó era indígena, veio de família indígena, né, descendência indígena. Meu avô era galego, de olho azul, descendência europeia, misturou aí, tá? Aí já tem o lado da minha mãe, que tinha alguma coisa de negro também. Então, assim, não dá para dizer, olha, eu sou dessa ou daquela raça. Nós somos brasileiros, a gente tem no nosso sangue essa miscigenação, essa mistura de raças, né? E o texto aqui diz, né, que muitas vezes há preconceitos e racismo com relação a isso. Eu acho isso uma tremenda maluquice. Se a gente for olhar os nossos antepassados, tem histórias, tem mistura das raças aí, ninguém pode dizer assim, ah, meu Deus, eu sou só isso, só aquilo. Então, assim, não tem nada a ver o preconceito e o racismo, a gente precisa ter muito cuidado, respeitar muito o nosso povo, a nossa raça, a gente precisa respeitar, né? A gente precisa entender que nós somos
seres humanos. Cada qual tem a sua beleza, cada qual tem o seu jeito, seu estilo. Então, a diversidade é muito grande. Então, nem todo mundo é igual. Ou melhor, ninguém é igual. Nós somos diferentes, né? E a gente precisa entender e respeitar essas diferenças. E de acordo aqui com o texto, explica a importância de se recuperar as origens das influências dos diferentes povos. Muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente nem lembra das características e das influências indígenas, africanas e até europeias. A gente fica, às vezes, vive, sei lá, é uma coisa, uma cultura meio globalizada aí, e a gente perde um pouquinho dessas essências, né? A gente sabe que, principalmente na culinária, a gente tem aí influências legais com relação aos indígenas, o uso da mandioca, da farinha, da tapioca, não é? A questão da gente tomar banho todos os dias, a gente herdou isso dos indígenas, graças a Deus, que a gente não herdou isso dos europeus, que passam até uma semana sem tomar banho. Então, assim, essa questão da higienização e tudo é herança indígena, né? A gente sabe que na nossa cultura africana, a gente tem aí essa questão das cores, nas roupas, a gente gostar do colorido, dessa cor vibrante, da música, do samba. A gente tem muita influência na música com relação aos africanos. E na alimentação também, quem não ama uma feijoada, né? Quem não ama uma acarajé, então são assim, a cultura que está entranhada, né? A nossa cultura está entranhada. A gente tem a religiosidade aí já herdada dos europeus, mas também a religiosidade africana, indígena, está presente e talvez nem tanto como a gente imagina, né? Tão visível, mas está presente. A gente precisa respeitar isso, a gente precisa entender que nessa mistura há de tudo. E a gente precisa ter esse cuidado, esse respeito, esse acolhimento, essa percepção de ver essas diferenças, né? Acho que deu para ajudar aí a questão, né? Espero que vocês a façam bem. Na questão 9, continua falando sobre essa diversidade cultural, né? Vou lá ler um pequeno trecho lá da questão. O Brasil é um país que apresenta culturas diversas, somos formados principalmente da mistura de povos indígenas, africanos e europeus, a gente até comentou anteriormente. Esses povos são bem diferentes entre si, inclusive na aparência física. Por muito tempo, a mídia impõe um padrão de beleza baseado nas características de um único povo. Esse método é uma estratégia usada para privilegiar um grupo em relação a outro grupo, algo semelhante ao que os portugueses fizeram no Brasil ao impor seu idioma, cultura, religião aos povos indígenas e africanos. Isso se chama colonialismo cultural. A gente sabe que no início, no período colonial do Brasil, os povos indígenas e africanos, eles não tinham a liberdade de viver a sua cultura, né? Era imposto, a cultura era predominante, deveria ser, era imposta pelos portugueses, né, certo? Mas ainda hoje a gente tem que ter cuidado com isso. Ainda hoje a gente precisa perceber que, ainda mais por causa da mídia, por causa das propagandas, dos filmes, até novelas, que dão prioridades a pessoas brancas, a cultura branca. Então, aí que tá, esse cuidado que a gente tem que ter de não priorizar uma raça em detrimento das outras, tá certo? Vamos ver o que a questão pede? Olha, a ideia de beleza também é cultural. É evidente, o que eu falei para vocês? O bonito, gente, está na forma de olhar, não é? E há o bonito no oriental, no asiático, há o bonito, o lindo, né? No negro, no índio, no branco. Então, assim, a gente não pode ter aquele estereotipo de beleza que tem que ser daquele jeito, igual há muito tempo. A mulher tem que ser magra para ser bonita, tem que ter cabelo liso, tem que ser loira. Que isso? Nosso
país todo misturado aí desse jeito, né? Se bem que às vezes a gente dá uma alisada ali no cabelo para ficar mais fácil para lidar com o dia a dia, mas os cachos são lindos e maravilhosos, não é? Então, assim, ó, vamos lá, o ideal de beleza também é cultural. Cada povo tem a sua beleza. Observe o seu rosto e se desenhe. Veja 2 exemplos de desenho de rosto, frontal e de perfil. O autorretrato é uma representação só sua e não tem regra nem modelo. Os exemplos abaixo são apenas para esclarecer as proporções e características da face. Tá certo? Olha só, gente. Vocês no caderno de atividade tem alguns exemplos aí de face. Vocês vão fazer um autorretrato. Olha no espelho, tenta, né, copiar ali do espelho, que fica mais fácil, observando pelos desenhos que foram colocados aí, dá para vocês verem a dimensão de ombro, tamanho de cabeça, formato da cabeça, ajuda na hora do desenho, tá? Olha lá, reconheça a beleza que há nos seus traços e na sua origem, homenageando-a com seu autorretrato. Ficaram bem bonito, hein, gente? Se preferir, use um espelho para auxiliar no desenho. É isso aí. Eu acredito que sairão belíssimos desenhos, não é? Se você quiser também fazer uma colagem, eu vou aceitar, tá certo? Colagem de fotos que vocês tiverem, né? Assim, impressos, e vocês fazerem uma colagem legal aí. E valorizando, o que importa é valorizar. Se você tiver muita dificuldade com o desenho, falar assim, estou muito limitado com relação ao desenho, prefiro o desenho. Mas se você quiser fazer uma colagem legal, até com uma estrutura de paisagem e tudo, faça uma colagem. Não quero caprichado, não vai lá recortar a foto, seu rostinho de foto e colar ali que não vai rolar, tá certo? Então, se você for fazer uma colagem, seja criativo, tá? Pode fazer até em forma de mosaico, tá? Mas a preferência é para o desenho, tá certo? Sucesso! Vamos para a questão 10. Vamos lá, o microtexto que tem antes da questão, vamos ler. Cultura refere-se ao conhecimento que é transmitido de um grupo aos seus membros pela convivência e pela educação formal e informal, determinando a forma de ser de um povo. Logo, a cultura brasileira é rica, pois é uma mistura de culturas herdadas de diferentes grupos sociais e etnias. A gente vem falando nas questões anteriores, né, a respeito dessa mistura, dessa miscigenação, dessa diversidade que acontece na cultura brasileira, não é? E a gente, isso é riqueza, tá, gente? Essa diversidade é riqueza. E a gente tem que olhar de uma forma muito positiva isso. Eu acho muito legal, tá? Então vamos lá. Assim, cite algum hábito de sua família que caracteriza a cultura da região predominante que a forma e comente. Se a sua família veio lá do Nordeste, e lá no Nordeste tem o seu jeito de comer, de falar, de se vestir, diferente aqui do Goiás, coloca aí. Se é do Goiás mesmo, coloca aí como que é. Eu botei alguns exemplos, né, mais com relação à culinária, mas pensa também em palavras, vocês podem colocar as palavras que são usadas por sua família dentro de casa, que diferencia um pouco, que mostra que é de tal região, né? Então, como eu falei para vocês, lá no Rio Grande do Sul, eles não falam moça, mulher, a jovem, eles falam prenda, guri, piá, né? O menininho, o garoto é piá. É estranho. Então, o jeito de falar regionalizado, a forma de se vestir também, os homens, eles gostam muito de usar as roupas típicas lá do Rio Grande do Sul. Então, o Nordeste também tem, o Norte tem o seu jeito, não é? As suas características, ali o povo da Amazônia tem sua característica, o baiano tem a sua característica, sua alimentação, botei até ali o exemplo, a acarajé. Eu amo a acarajé, gente, é muito gostoso. E é um patrimônio da humanidade, patrimônio cultural da humanidade.
até a receita do acarajé, essas vestimentas da baiana, tá certo? Isso é patrimônio cultural. Legal isso, né? Então, assim, a gente vê ali o gaúcho, lá do Rio Grande do Sul, gaúcho, né? Tomando seu chimarrão. A gente vê o arroz com piqui, que delícia! Ai, amo arroz com piqui. Nossa cultura aqui do Goiás, cultura mineira, né? Então, assim, pensa aí, como que é na sua família? O que é a sua família? Quais as características da sua família, característica cultural da região que a formou, né? Tá certo? Eu acredito que vão sair coisas bem legais daí, né? Eu tô ansiosa para pegar esse caderno, porque esse caderno é muito legal, cheio de diversidade e a gente só aprende, tá? Um abraço, vamos para a próxima questão. Questão 14, tem um microtexto também, vamos ler. A aculturação é um conceito antropológico e sociológico que está relacionado com a fusão de elementos pertencentes a duas ou mais culturas. É uma mistura de culturas, né? Quando elas ficam entranhadas. Ela é determinada por um processo dinâmico de mudança social e cultural, que acontece pelo contato direto ou direto. Quer dizer que uma cultura inserida na outra vai misturando e modificando os hábitos das pessoas, né? Entre grupos sociais distintos, né? Com o processo de globalização, intensificado pelo avanço das tecnologias de comunicação e transporte, as trocas culturais se tornaram mais intensas. Essa mistura cultural, essa troca cultural, hoje em dia, por causa da globalização, é um negócio, né? E alguns costumes de certos países foram dando espaço para os costumes de outras nações. E aqui no Brasil tem uma mistura, não é? A gente é chamado estrangeirismo. É coisa de outros países que a gente vai aderindo aos nossos costumes, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir, a nossa alimentação, né? Então vamos lá para a questão em si. Cite pelo menos 3 costumes, são 3, gente, ou práticas herdadas de outros países que hoje são comuns no Brasil. Ixi, vou ter até uns exemplos aí, ó. A pizza a gente sabe que não é originária, uma comida originária brasileira. Arroz e feijão né? Arroz e feijão, uma carne de sol, isso aí é originária. Até a feijoada, que tem origens africanas, mas ela é brasileira mesmo, é um alimento brasileiro. Então, assim, pizza não. Pizza eu acho que veio lá da Itália, né? O pessoal, gente, diz que o macarrão não veio da Itália, não é cultura italiana não, tá? É cultura chinesa o macarrão. Olha aí pra você ver, mistura tudo e os italianos comem tanto macarrão que a gente acha que eles têm assim aquela supremacia sobre a macarronada e coisa e tal, sobre as massas, mas veio da cultura chinesa, o arroz veio da cultura chinesa, tá? Mas aquele nosso arroz com feijão juntinho ali é brasileiro. A gente vê aí a imagem, né, de sanduíche, Coca-Cola, refrigerante. Isso aí não veio da nossa cultura, mas hoje em dia está muito inserido no nosso cotidiano, né? O sanduíche, a batata frita, hot dog, cachorro quente. Nosso cachorro quente é diferente do cachorro quente americano, tá? Lá é só pão e salsicha mesmo, e mostarda que eles colocam lá, o ketchup. Mas aqui no Brasil já se coloca de tudo. Se coloca ovo, se coloca batata, Nossa, tem lugar que o cachorro quente é tão grande que você não consegue achar a salsicha no meio do pão ali. Então, mas essa não é parte da nossa cultura, que já foi inserido. A gente vê lojas e locais com nomes estrangeiros que a gente fica, meu Deus, o que é isso? Eu fico tentando aprender o inglês, gente, porque a gente precisa, porque hoje em dia, dentro da nossa cultura, do nosso vocabulário, estão inseridas palavras estrangeiras que a gente precisa se acostumar. Facebook, o livro da face, eu acho que né, gente? Olha, eu com inglês, mas a gente fala isso, não é? Playground, eu nem sei falar direito aí, que é um parque de diversões para crianças. O game over, ixi, perdi no jogo, não é? Fast food,
Quem é que não sabe o que é fast food? Não é? Então, assim, jeans, a calça jeans, gente. Jeans. É uma palavra americana, é um costume. A calça jeans era um costume de vestimenta americano. E hoje em dia, acho que em todo mundo as pessoas vestem calça jeans. Não é? Então, ficou tudo muito doido aí, tudo muito misturado, há muito estrangeirismo. Assim, há umas décadas atrás, a gente lutava muito para evitar isso, sabe? Essa invasão estrangeira no nosso vocabulário, nos nossos costumes. Mas hoje em dia, com a globalização, com os meios de transportes muito rápidos, com essa troca de cultura, é praticamente impossível isso, né? Praticamente, assim, sem jeito de evitar isso aí. Né? Oi, desculpa aí, gente, invadir com o próximo slide. Mas é isso, gente. Vamos para a próxima questão, então, que eu já comecei até a falar com ela ali. A próxima questão, gente, é uma mesma questão que foi feita no caderno do 8º ano, então eu botei a mesma fala ali, vocês vão ver que eu tô com roupa diferente, tudo, e começo a falar o número de questão diferente, mas é a mesma explicação e vocês vão entender, tá? Aproveitando aí os vídeos, né, que esse negócio de virar estrela de cinema, não, né? O youtuber, meu Deus, nunca pensei em uma coisa dessa. Tá aqui, eu vou fazendo um trem desse, né? Um trem desse é uma cultura, o jeito de falar de mineiro, tá, gente? Minha mãe é mineira. Vamos lá para a próxima. Gente, vamos lá para a questão 13. Essa questão até eu me assustei, tá? Eu falei, meu Deus do céu, porque eu sou formada em História, não em Artes, né? E eu tive que estudar para ver o que era isso aí, né? Não, a quinosfera, pelo que eu entendi aqui, eu coloquei, né, até em vermelho para vocês na tela, né? Olha lá, movimento corporal. A quinosfera ou sinesfera é a esfera que delimita, né? Quinosfera, ela tem várias pontas, a sinesfera, ela é arredondada, tá certo? Ela delimita o limite natural do espaço da pessoa, no entorno do corpo e do seu movimento. Essa esfera, ou quinosfera, ela cerca o corpo, esteja ela em movimento ou em mobilidade. E se mantém constante em relação ao corpo. Se você se movimenta, ela se movimenta. Para onde você vai, ela vai também. Sendo carregada pelo corpo quando este se move, né? Então, é uma forma aí de exercitar, imaginar. Só que na questão eles pedem para que vocês imaginem que tem uma quinosfera em volta de vocês. É usar a imaginação, tá? É fantasiar essa quinosfera. E criar 3 movimentos para se colocar dentro da quinosfera. Eu dei alguns exemplos, coloquei aí embaixo alguns movimentos que vocês poderiam, mas isso é uma criação de vocês. Só dei exemplos, tá? Vocês é que vão criar aí o movimento dentro da quinosfera fantasiosa de vocês, tá? Até eu acho que eu vou fantasiar uma quinosfera aqui em casa para fazer uns exercícios. Esse período que a gente fica em casa não dá para ficar parado não, né? Então imagina aí a quinosfera de vocês e no próximo caderno a gente se encontra de novo. Um grande abraço, tchau, tchau. Questão 27. Vamos ler, tem um microtexto e essa questão, ai, deu coisa para pensar. Como eu falei para vocês, não sou formada em arte, tenho que aprender ainda, né? Tô aprendendo junto com vocês aqui, tá? Vamos lá. O Augusto Boal, acho que é assim que fala o nome dele, criador do teatro oprimido e teatro de imagem, desenvolveu técnicas teatrais que dessem ferramentas para pessoas oprimidas, como as que passam pela situação de bullying, para libertarem-se de suas opressões, não é? Vamos lá, no trechinho azul. Pare para pensar em situações que te oprimem nessa quarentena e procure encontrar uma imagem que seria a solução deste problema. A transição entre o problema e a solução. Gente, antes de falar a questão, deixa eu explicar aqui um pouquinho isso,
tá? Eu vou tentar, tá, gente? O teatro do oprimido e o teatro de imagem, ele é um teatro que ele, de formas estáticas até, mas que ele, sem palavras, com gestos, ele transmite aquela imagem, aquela encenação de uma situação de tristeza para uma situação de vitória, de uma situação de opressão para uma situação de libertação. Então, assim, né, quando você faz o gesto, estou triste, oprimido, fechado em mim mesmo, e depois você sorri, se expande, então você está fazendo os gestos, né, de saindo da opressão. Então, são gestos e quadros e formas de se expressar que falam por você, tá? Eu acho que é por aí, tá, gente? Para fazer isso aqui, como tá pedindo, vamos lá ver a questão. Desenhe essas 3 imagens, se precisar, que são 3 quadros que tem lá na apostila, né, no caderno de atividades. Se precisar, use balões de expressões das histórias em quadrinhos para dar voz ao seu personagem e mão à obra. Porque às vezes você, com o desenho, você não vai conseguir expressar essa mudança de oprimido, de triste para liberto, para feliz, entendeu? Eu coloquei aí umas imagens, né, uma pessoa espantada, diante do espanto da situação da quarentena. A gente pode até pensar assim, eu posso soltar fogo e enlouquecer, ou eu posso sair de fininho e tentar resolver a situação ali, né? Eu botei imagens que estão se movimentando, mas só para vocês terem ideia da transição do processo que o teatro do oprimido, o teatro de imagem, ele pede, tá certo? Vocês podem fazer colagem, tá? Não tem dificuldade para desenhar? Eu vou aceitar a colagem, tá? Pode colar, pode recortar de revista, pode recortar, pode imprimir, o que vocês quiserem, se vocês tiverem dificuldade com desenho, mas coloquem, são 3 quadros, cada quadro uma transição do processo de opressão para a libertação, de tristeza para a alegria, de dúvidas para a solução, tá certo? Eles deram um exemplo aí no texto com relação ao bullying, né? A ideia é sua. O que você vai colocar? Às vezes a situação de desemprego, às vezes a situação de fome, às vezes a situação de vontade de ir para a escola, né? Ali estudando em casa, em frente ao computador, e de repente você, né, vai para o ensino remoto, depois você está voltando para a escola de novo. Então, assim, como são imagens estáticas, você pode recortar e colar tranquilamente. Tenta passar a mensagem pelo desenho para evitar os balões, porque a ideia do Augusto era essa transmissão da mensagem sem a fala, só pelas expressões, só pelos gestos, tá? Eu acredito que é isso, tá certo? Olha, gente, gostei muito de estar com vocês novamente e até o próximo caderno, né?